Fala galera do Mitocôndria, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal e hoje é dia de aula. Iniciando nossa parte de vertebrados, nós temos os peixes. A gente chama de vertebrados, só para fazer uma introdução antes, todos aqueles indivíduos que possuem o cordão neural e possuem encéfalo. Então, para ser vertebrado, ele tem que ter esse cordão neural e tem que ter uma coluna vertebral, beleza? Nós temos alguns indivíduos que vieram antes, que nós chamamos de agnatas ou peixes sem mandíbulas, caso de lamprey e alguns outros indivíduos. Começando a falar sobre as características gerais, quem quiser ler, anotar isso aí, dá uma pausa no vídeo, vou passar mais rapidinho. Eles vão ser animais vertebrados aquáticos, vão ser indivíduos que agora a gente pode falar sobre temperatura corporal, que a gente chama de pecilotérmico ou ectotérmico, que é aquele indivíduo que vai manter a temperatura dele parecida com a do ambiente. Então, se o ambiente está quente, a temperatura corporal dele é quente. Se o ambiente está frio, a temperatura corporal dele é fria. Ele não vai ter uma regulação interna como nós, seres humanos, fazemos. Eles vão ter aquilo que algumas pessoas chamam de guelras ou brânquias. E essas brânquias vão funcionar como o pulmão funciona para a gente. Eles vão pegar o oxigênio e jogar para dentro do corpo. O corpo dos peixes é coberto de escamas e alguns deles podem possuir bexiga natatória. Vou falar disso um pouquinho mais para frente. Explicando um pouquinho mais sobre as brânquias, elas são órgãos filamentosos, ou seja, cheios de fiozinhos, que vocês conseguem enxergar aqui nessa seta. E esses filamentos vão ajudar a trocar o gás com o meio externo, né? Essas brânquias vão ser muito vascularizadas, ou seja, vão estar cheias de capilares sanguíneos que vai facilitar ainda mais esse processo de troca gasosa. As brânquias têm como peculiaridade serem órgãos que vão funcionar apenas em meio aquático, porque a estrutura dele, se tivesse no meio terrestre, ela ia colar uma na outra e ia ficar difícil dele fazer essa troca gasosa. Como que funciona a troca gasosa aí nessa brânquia? Você vai ter entrada de água pela boca, então ele vai engolir essa água. Parte dessa água, grande parte dessa água vai passar pelos canais laterais aqui, ela vai sair pela lateral do corpo, então ela não entra pela brânquia, ela sai pela brânquia. Passa água, entra oxigênio, sai gás carbônico e aí nós vamos ter essa oxigenação do sangue. A circulação dos peixes ela é considerada uma circulação simples, que passa apenas uma vez pelo coração, durante um ciclo completo de circulação. O coração deles vai ser dividido em duas cavidades, cujas quais são o átrio, que é onde o sangue vai chegar do corpo, e o ventrículo, de onde o sangue vai sair do coração para as brânquias. Notem que nós temos duas cores aí, o azul e o vermelho. Quando a gente fala de circulação, a cor azul significa um sangue rico em gás carbônico, enquanto a cor vermelha vai demonstrar um sangue rico em oxigênio. Vocês estão vendo que o sangue entra aqui pelo coração, vindo do corpo, no átrio, sai pelo ventrículo, aonde ele vai para as brânquias. Como ele está rico em gás carbônico, ele vai para lá para ser oxigenado. Nas brânquias vai existir o processo que a gente chama de hematose, que é a troca do gás carbônico pelo oxigênio, onde depois de oxigenado esse sangue vai para o corpo, onde ele vai ser usado, vai gerar gás carbônico, vai para o coração e assim por diante, promovendo esse ciclo aí. Então é coração, brânquia, corpo e por aí vai. Eles possuem sentidos bem desenvolvidos. Os olhos vão ser órgãos complexos que vão formar imagens a curta distância, mais nítidas, e distâncias maiores eles vão ver praticamente apenas movimento, mas são olhos bem adaptados, bem mais complexos do que a gente tinha visto lá nos artrópodes e que vão funcionar muito bem para ambiente aquático. Todos eles vão possuir bolsas olfatórias, que é onde eles sentem o cheiro. Alguns dos indivíduos, assim como tubarões, conseguem sentir cheiros a longas distâncias e vai se localizar próximo à região frontal da cabeça dele, lá nas narinas. Observe aí que as bolsas olfatórias elas estão aí nesse pontinho que eu mostrei para vocês. Essa parte que vocês estão vendo é a parte de baixo do corpo deles, tá? E outro órgão do sentido bem importante para esses indivíduos é a linha lateral. A linha lateral vai ser formada por vários poros que vão ter do lado do corpo dele, por isso linha lateral, que está aí demonstrado para vocês nesse peixe na parte vermelha, onde esses poros vão deixar entrar água do mar ali para pequenos canais abaixo da pele dele, e nesses canais vocês vão ter cílios, como está demonstrado aí. Esses cílios eles vão perceber algumas coisas interessantes, assim como substâncias químicas, como pressão da água, como movimentação dessa água. Ela serve não só para isso, mas também para defender esses peixes, para ajudar a entender onde é que estão as coisas em volta dele. Você já viu que muitas vezes você está vindo por trás do peixe, você vem devagarzinho, coloca a mão na água, ele foge? É justamente por isso, ele sente essa vibração da sua mão entrando na água e sabe que pode ser alguma coisa perigosa e foge. Finalizamos essa parte básica aí, essa parte de características básicas dele, e vamos passar para os dois tipos de peixes que nós podemos encontrar de acordo com o esqueleto deles. O primeiro que eu vou falar para vocês vai ser dos cartilaginosos ou chondrichthyes, que eles têm como característica terem ossos compostos por cartilagem, resistente e flexível, e não ossos compostos por substâncias minerais, como no caso dos peixes ósseos.
Quem quiser copiar isso daí, dá uma pausa no vídeo. A pele deles vai ser coberta por escamas, e essas escamas vão ter forma de dente. Observa aí para vocês entenderem um pouco mais o que seria isso. Quem já foi em algum ambiente onde você podia passar a mão em tubarão ou em raia, que são peixes cartilaginosos, vocês viram que quando você passa a mão numa direção, sua mão desliza. Quando você volta, ela fica meio, parece que ele está meio áspero. Essas escamas elas vão servir para eles para ajudar na hidrodinâmica, diminuir atrito com a água. Eles vão ter dentes especializados que vão se renovar ao longo da vida. Quem já viu aí uma mandíbula de tubarão como essa entendeu o que eu estou falando. São dentes especializados em cortar, arrancar pedaços, e observem que eles são enfileirados um atrás do outro. Por quê? Porque esses dentes eles vão ser dentes substitutos para esses da frente quando eles desgastarem ou se quebrarem. Eles vão ter 5 pares de fendas branquiais com espiráculos, não precisa se preocupar com isso agora, mas é saber que eles têm 5 pares de fendas branquiais. E uma coisa interessante é que essas fendas branquiais elas não vão possuir uma cobertura, tá? Elas vão ser fendas branquiais que você consegue enxergar 5 certinhas. A reprodução deles vai ser por fecundação interna e vai ser desenvolvimento direto. Eles não têm estágio larval. Ele vai nascer praticamente do jeito que ele vai ser quando vai estar adulto. E uma coisa peculiar a esse grupo é que eles possuem cloaca. Cloaca é essa estrutura aqui que está no finalzinho do sistema digestório dele, mas que não vai ser apenas para o sistema digestório. Ele vai ser uma região onde vão se concentrar saída do sistema digestório, saída do sistema reprodutor e saída do sistema excretor. Então ela abrange todos eles. Passamos então para os osteíctes, que são os peixes ósseos, e eles já vão possuir um endoesqueleto formado por ossos de estruturas calcárias mesmo. Eles têm 4 pares de fendas branquiais que vão ser protegidas pelo opérculo. O opérculo é essa estrutura que o cara está puxando com um gancho aí embaixo, nesse peixe que vocês estão vendo. É essa cobertura que vai proteger as brânquias ali enquanto elas estão funcionando. Eles não vão possuir cloaca, a fecundação deles vai ser externa e alguns indivíduos dos peixes ósseos vão ter um desenvolvimento indireto, que vai possuir um estágio larval que a gente chama de alevino. E uma estrutura que é importante para eles é a bexiga natatória. A bexiga natatória é um órgão em formato de balão que fica dentro do corpo deles que vai auxiliá-los a poder subir e descer no nível da água. O que não acontece lá nos condríquides, porque o que vai regular isso para eles é a gordura que está presente no fígado e o formato das barbatanas dele que propiciam ele fazer igual um avião, né? Subir e descer por movimentações das barbatanas deles da parte ventral. A bexiga natatória também é interessante sobre o ponto de vista de que foi a primeira estrutura que possibilitou alguns peixes poderem meio que respirar fora d'água. É os peixes que a gente chama de peixes pulmonados. Se vocês quiserem, deixa aí nos comentários para mim que eu faço um vídeo só falando sobre peixes pulmonados, beleza? Então esse é um órgão muito interessante e muito importante para esses peixes, inclusive na parte evolutiva. Então, para finalizar, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a nossa relação com os peixes. O peixe que é um alimento muito rico em proteínas, né? Mas só que, como eles são indivíduos vivos, se você deixa ele lá armazenado muito tempo, ele apodrece com facilidade. Então é bom a gente prestar atenção em alguns fatores. Primeiro, no cheiro deles. Eu sei que o peixe para muitas pessoas não tem um cheiro muito agradável, mas se o cheiro estiver mais forte que o comum, pode ser um indício que ele está começando a estragar, então é bom não consumir. As brânquias, elas têm que estar vermelhas e não podem estar esbranquiçadas ou acinzentadas, quer dizer que o peixe está lá há muito tempo e o sangue já parou de circular. Os opérculos, eles têm que oferecer resistência à sua abertura, o que demonstra que o peixe está fresco. A carne bem firme e aderida aos ossos, não pode estar muito mochibenta. Os olhos têm que ocupar toda a cavidade ocular e eles estão bem brilhantes e salientes. Se tiver pontos brancos ou olho mais murcho, é um peixe que não deve ser comprado. As escamas, na hora que você passa a mão ou você passa alguma coisa por cima, elas não vão se soltar com facilidade. E por último, 2 dicas aí. Os peixes congelados, eles têm que ser consumidos em no máximo 1 mês, por questão de segurança. Óbvio que se passar um pouquinho não tem problema. E peixes frescos, se você for comprar ele no dia, ele tem que ser consumido no máximo 2 dias. Você comprou ele hoje, fez ele hoje, consome o mais rápido possível. Então é isso, galera, ficamos por aqui por hoje. Se gostou, dá um like, se achou legal, compartilha com a galera, espalha essa informação para quem precisa. Quem não é inscrito ainda, inscreve no canal e marca a sinetinha para receber todas as atualizações o mais rápido possível. Não deixem de perguntar, galera, se ficou com dúvida, coloca as dúvidas aí embaixo nos comentários, que assim que for possível eu respondo. Um abraço para vocês e até a próxima!